precisaste haver vestido para Deus dar libertação. Passo horas meditando e com meu Senhor falando, implorando o seu poder. Porque tal em nosso dia, só quem ora e vigia é que poderá vencer. Quando o crente ora, abala até o céu, a oração do crente move a mão de Deus. Quando o crente ora, abala até o céu, a oração do crente move a mão de Deus. Se tu vives reclamando que a cruz está pesando, é grande a tribulação, e em vez de reclamar, deve jejuar e orar. Deus trará libertação. Para ser vitorioso, ser um crente fervoroso, precisa estar em oração. Mas também é importante vigiar em todo instante para não cair em tentação. Quando o crente ora, abala até o céu, a oração do crente move a mão de Deus. Quando o crente ora, abala até o céu, a oração do crente move a mão de Deus. Amém, meus irmãos? Esse hino fala bastante com a gente. Esse hino nos faz refletir bastante, meus irmãos, sobre o que é uma vida de oração. Se nós não orarmos realmente, o negócio não anda. É tipo um carro sem combustível, fica ali parado, não serve para nada. Meus irmãos, realmente a oração é muito importante, a vigilância também, né? Muito importante na nossa vida. Então não vamos descartar, negligenciar aquela ferramenta tão boa, ou vamos dizer, uma comunicação tão boa com Deus que nós temos, que é a oração. Nós devemos priorizar isso na nossa vida, meus irmãos. Deus é fiel. Vamos ouvir também o irmão Josemar, né? Uma oportunidade, proprietário da casa. Vamos ouvir ele com oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Pode glorificar a Deus, irmãos. Aleluia! Graças a Deus. Deus é fiel. Deus é santo. Aleluia! Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Vou ler aqui em Mateus 22, 9, que diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: erreis, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Glória a Deus. Sabemos, meus irmãos, que no livro de João 5,39, Jesus também disse, né? Examinai as Escrituras, porque cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aleluia, glória a Deus. Então, amada igreja, nós temos que, o apóstolo João também disse, no livro de 1 João 4,1, disse, né? Não creia em todos os espíritos, mas provai, porque há muitos falsos profetas.
Jesus também, nas Escrituras, ele citou também no livro de Mateus 24, a partir do 1, acautelai vós que ninguém vos engane, porque o engano vai ser muito grande perto do fim. Então nós estamos vivendo perto do fim. Então as Escrituras vai dar a vida eterna para nós, porque é um guia que vai levar nós para o céu. Jesus também, quando se referiu a esse versículo, ele quis dizer que o engano perto do fim ia ser volumoso, ia ser muito grande. Grande que até os escolhidos podiam ser enganados. E como os escolhidos podem ser enganados? É através de um ímpio que chega na igreja? Não. É através de um católico? Não. É através dos profetas que diz ser de Deus. Então vai ter um engano. Então nós temos que provar os espíritos se é de Deus. Se está fora da palavra, pronto, já não é de Deus. Quando o apóstolo João, em 1 João 4,1 diz, provai os espíritos, ele quis dizer comparar. Foi como a igreja de Éfeso comparou aqueles profetas e Jesus elogiou ela. Disse para ela, tenho porém contra ti que abandonou o primeiro amor, mas rejeitou os falsos profetas, provou e descobriu que não era. Então aquela igreja, quando Jesus disse para aquela igreja, Jesus quis dizer para nós também, provar a todos, não crer. Crer se tiver dentro da Bíblia, se não crer, se não tiver dentro da Bíblia, rejeitar. Porque perto do fim, aquele que foi enganado através de falsa palavra não vai herdar a terra prometida. Então, meus irmãos, é comparar, ler a Bíblia, se possível for, até o dia inteiro. Porque agora, perto do fim, o engano vai ser muito grande, volumoso. Foi Jesus que disse, não foi eu, né? E assim eu já agradeço essa rica oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus. Meus irmãos, realmente é o final dos tempos e a palavra de Deus está se cumprindo, né? E nós podemos ver os sinais aí se intensificando cada dia mais, né? Se aumentando, e precisamos estar continuando firme nesta palavra do Senhor Jesus para nós vencermos. Vamos fazer só uma breve oração, meus irmãos, apresentando também novamente esse lugar, para que Deus nos dê a direção desta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, purifica-nos, lava com teu sangue, perdoa nossos muitos pecados. Venha nos abençoar, venha falar conosco através da tua santa palavra, dá direção. Meu Deus, toca nos corações para as pessoas compreender, entender a tua palavra, entender o teu evangelho. Toca nesta noite, Jesus, fala nos corações nesta noite, maravilhosamente. Opera sinais e maravilhas, curando, libertando neste momento, ó Pai, as vidas, repreendendo todo mal. Venha, Senhor Jesus, abençoar o povo desse lugar. Venha livrar, venha guardar, venha libertar, venha dar a grande vitória. Continua nos abençoando, ó Deus, nos direcionando, em nome de Jesus. As nossas Bíblias, meus irmãos, irão se abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 11 a seguir. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Essa palavra, Deus, eu estava folheando aqui a Bíblia, procurando algum texto específico, e Deus me direcionou esta palavra. Eu achei muito interessante o que ela nos diz. Vamos lá. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Até aqui. Amém? Meus irmãos, esta palavra é fiel. Fiel e verdadeira.
palavra de Deus, ela é uma espada, como uma espada de dois gumes que penetra no homem. Ela faz a divisão entre alma e espírito, juntas e medula, discerne, faz o homem discernir. A palavra de Deus, ela nos traz a compreensão do evangelho de Deus, do reino de Deus, do Cristo. A palavra de Deus é para nos mostrar quem é Cristo e sua obra que ele fez. Este texto vai nos mostrar que começa se dizendo, o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo, e ele está escrevendo nestes versículos que nós lemos anteriormente, onde ele diz: se morremos com ele, também com ele viveremos. Primeiro, o que é morrer com Jesus? Aqui está dizendo se nós morremos com ele. O que é morrer com Jesus? Jesus Cristo, quando ele veio e ele assim terminou o seu ministério terreno e foi até a cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus levou o pecado de toda a humanidade sobre ele, sobre a cruz, e foi ali para ser um sacrifício, um holocausto, para que todos os pecados da humanidade, através do nome dele, seja perdoado. Então, ele foi, e ali, ele sem pecado nenhum, santo, Deus, puro, não tinha pecado nenhum. Jesus nunca teve, a Bíblia diz que ele nunca pecou, mas ele levou os nossos pecados. E quando ele está na cruz, então ele morre. Nós vemos que ele vai morrer, porque ele tinha que ali o sacrifício ser cumprido, que era o sacrifício do cordeiro, como a Bíblia nos mostra, que era morto para perdoar pecado, e ele foi um cordeiro, ou o cordeiro de Deus, que tirou todo pecado do mundo. Ele é o que tira o pecado do mundo. Ninguém precisa sacrificar mais, igual no judaísmo, sacrificar bodes, carneiros para perdoar pecado. Não, Jesus perdoou e levou todos os pecados sobre ele, através da confissão e de quem o aceita e faz a sua vontade. Assim é perdoado. Primeiro, se com ele nós morremos, com ele nós morremos. Olha aí. Como que é morrer? Jesus levou o quê? O pecado, não foi? Jesus levou o pecado sobre si, e ali morreu naquele exato momento. O que é que está nos dizendo o texto? O texto está dizendo, meus irmãos, se como Jesus na cruz morreu quando levou todos os nossos pecados, quando nós o aceita, também morremos para o pecado. Nós estamos morrendo com ele. Nós estamos ali, tipo na crucificação, os nossos pecados indo com ele. O nosso velho homem está morrendo com ele. Então, quando o homem aceita Jesus na sua vida, ele está morrendo com Cristo ali na cruz. E depois nós vamos ver mais. Como? Quando o homem abandona o adultério, quando o homem abandona a prostituição, quando o homem abandona a idolatria, a avareza, a mentira, o engano, quando o homem abandona a mentira, quando o homem abandona todo tipo de pecado, o homem está morrendo com Cristo. Olha que coisa tremenda. Quando o homem abandona o vício, a prostituição, quando o homem abandona todo o engano do diabo, o homem está morrendo com Cristo como ele morreu na cruz. Olha aí. O velho homem já morreu. Aquele homem de antigamente que era um homem que prostituía, não vai prostituir mais. Aquele homem que fumava, tinha um vício, não vai fumar mais.
Aquele homem que via coisas imorais não vai ver mais. Aquele homem, aquela mulher que provocava lascívia com a sua sensualidade não vai provocar mais. Aquele homem já morreu. Aquele homem foi com Cristo morto na cruz, levando todos os pecados de Jesus da humanidade ali. Olha que coisa tremenda. Esta revelação da palavra é maravilhosa. Mas com ele também nós o quê? Viveremos. Olha aí. Jesus morreu, mas Jesus ficou morto? Jesus viveu. Quando esse texto está nos mostrando que quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para o velho homem, para o pecado, mas nós vivemos e revivemos, ressuscitamos como Cristo ressuscitou. É a simbologia do batismo. O batismo é o velho homem sendo nas águas ali levado pela correnteza, uma simbologia, e nascendo um novo homem. É para cumprir, como João Batista pregava no deserto, arrependimento, o batismo para arrependimento de pecado. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. João Batista, cada um chegava e confessava o pecado a João Batista, né, diante de Deus, mas estava João Batista ali também, confessando os seus pecados, e era batizado, mostrando que estava arrependido, e então o velho homem era morto, e agora viveria um novo homem na presença de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele não ressuscitou mais com o pecado da humanidade. Jesus ressuscitou ali agora, ele sempre santo, né? Mas naquele momento ele estava com os pecados sobre a cruz, não era verdade? Mas depois da ressurreição, os pecados já foram tudo embora, o pecado da humanidade. Já tinha tudo indo embora, e ele ressuscitou ali como ele veio lá de cima, do jeito que todo-poderoso e criador de todas as coisas. Então o pecado estava no momento da crucificação, mas na ressurreição ele foi apagado e perdoado, e ele desapareceu. Quando nós também com ele vivemos, meus irmãos, nos mostra que também nós estamos agora na semelhança de Cristo ressuscitado. Não é mais estar com os pecados sobre nós. É o Cristo ressuscitado, o Santo de Deus agora, que veio com toda ali, meus irmãos, a plenitude de Deus. Então com ele nós o quê? Com ele agora nós vivemos. Se nós com ele já morreu, ali com ele nós vamos viver. Jesus Cristo viveu, ressuscitou, e agora nós temos que andar de conformidade à palavra de Deus, porque nós morremos na cruz com ele, e agora nós estamos ressuscitados, um novo homem que precisa andar em santificação, porque o pecado já foi apagado, o pecado já foi tirado, e agora precisa estar como ele, santo e puro. Olha que coisa tremenda. Então, se eu dizer que eu estou com Cristo e eu estiver na prática, ou nós, na prática ouvindo do pecado, nós não ressuscitamos como ele ressuscitou. Nós não estamos vivendo em novidade de vida, se nós continuarmos vivendo nos prazeres que nós tínhamos na nossa ignorância. Como que alguém foi batizado e o batismo é demonstrando seu arrependimento pelo pecado, e você vai continuar no mesmo pecado? Como que eu posso dizer que eu tenho Jesus, ou nós dizermos que temos Jesus, e nós vivemos na prática do pecado, sendo que a Bíblia está nos orientando a afastar-se do pecado? Como que eu posso dizer eu sou crente, eu sou cristão, e eu vivo na prostituição, nos vícios, e eu vivo no adultério, ou qualquer tipo de pecado, ou você ou nós vivemos no pecado, quando nós dizemos que estamos com Cristo? Que associação há entre Cristo e Belial, que é o diabo,
que há, meus irmãos, de união entre Deus e Satanás? Porque a Bíblia diz que o pecado, meus irmãos, é do diabo. Foi o diabo que pecou a primeira vez, lá no céu. Então o pecado é de quem? De Satanás. A Bíblia nos apresenta um pecado contínuo. Não é um pecado que você pensou uma coisa ali, você falou uma coisinha ali, acontece, né? Você pediu perdão a Deus, você esforçou e não faz mais. Não é esse tipo de pecado, é o pecado consciente, você vive na prática. Aquele pecado que virou uma rotina, um costume. É este o pecado que Deus está dizendo para abandonarmos. Porque a Bíblia nos mostra que não há ninguém que não peque. Realmente não há ninguém que não peque. Mas há os que procuram não viver na prática do pecado. Então, ouvinte que está ouvindo, seja um ouvinte de outra religião, um ouvinte que mesmo é um cristão, nós precisamos compreender isso. Ouvinte, você foi batizado, você desceu as águas, via novela, está vendo de novo, não tem condição uma coisa dessa. O pai da mentira é Satanás, o teatro, a mentira é do diabo, a novela é uma ilusão, é algo ilusório, é uma fantasia, é algo feito, é um teatro, não há verdade. Mas há o pecado que está dentro, né? Não tem como eu dizer ser cristão e eu continuar na prática do pecado. Você foi batizado, então agora você é um novo homem, eu sou um novo homem, você é uma nova mulher. Precisamos viver agora em santidade, precisamos viver em obediência, precisamos deixar tudo aquilo que é pecado e agora andar pela santa palavra, porque este velho homem já pela simbologia do batismo foi levado ali pelas correntezas das águas, foi levado, o seu pecado foi embora e você reviveu e nasceu um novo homem para viver somente para Cristo. Se sofremos com ele também reinaremos. Olha aí. Se sofremos com ele, o que é sofrer com Jesus? O que é sofrer com Jesus? Essa é uma pergunta muito boa. Sofrer com Jesus, meus irmãos, a Bíblia nos diz o quê? Não fomos chamados somente para crer nele, mas para padecer por ele. O que é padecer? É sofrer. É sofrer. Se nós com ele sofremos, também reinaremos. O sofrer, meus irmãos, é você ser, muitas vezes, até mal compreendido pelas pessoas por causa que você segue a Cristo. As pessoas não compreendem o servo de Deus que é fiel. Porque o servo de Deus que é fiel, ele anda pela contramão do mundo. O mundo está dizendo, bora pro futebol. Ele está dizendo, eu vou para a oração, eu vou para o jejum, eu vou estudar a Bíblia. O povo do mundo está dizendo, bora ali tomar uma cerveja, bora ali falar algo que não é lícito falar, bora ali numa festa do mundo, e você está dizendo, não, eu vou buscar a Deus. Eu vou servir a Deus, eu vou evangelizar, eu vou ganhar as almas. O povo não entende. Não entende quando o cristão fiel, a pessoa diz assim, olha, você é uma pessoa bonita, veste uma roupa mais justinha, realçar o seu corpo, o seu manequim. Aí você fala, não, eu vou me guardar para Jesus, porque a santidade é um atributo de Deus e só os santos herdarão o céu. As pessoas não entendem isso. As pessoas não compreendem isso. Quando alguém chama a gente para assistir um filme, alguma coisa, uma novela, a gente fala, não, eu vou buscar a Deus. As pessoas não entendem e nos criticam e nos perseguem por isso. Quantas vezes nós somos perseguidos? Quantas vezes as pessoas dizem, isso aí é radical demais. Você pode ser um cristão e você pode participar do seu futebol. Deus quer seu coração, é o que está hoje, meus irmãos. Como diz o popular aí na moda, pro povo. O povo, eles querem viver de todo jeito. As igrejas hoje estão de todo jeito. Você vê, não há mais diferença entre o ímpio e o que serve a Deus, no sentido que eu estou dizendo,
daqueles liberais. Eu não estou dizendo do verdadeiro cristão, que o verdadeiro cristão é diferente. Mas, meus irmãos, está realmente algo muito complicado. Porque não está tendo mais a diferença. E aí é que nos mostra que esses não nasceram de novo. Esses não morreram com Jesus quando ele morreu ali na cruz, levando o pecado. Porque ele está vivendo no mesmo pecado. Então, é preciso o cristão ser diferenciado. E por isso o cristão vai sofrer. E por isso o cristão vai padecer. Porque a modernidade do mundo atual vai dizer, não, você precisa ser desse jeito. Nosso irmão Josemar mencionou dos falsos profetas. Meus irmãos, o que mais tem no mundo hoje é falso profeta. Quantos pastores e irmãos já me disseram que tais coisas não é pecado e a Bíblia condena? Quantos? Quantos já me disseram? Quantos já me falaram? Quantos pastores torcem para o Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro? E para outros times de futebol, a Bíblia nos mostra as obras da carne. São inimizades, porfias, que são brigas. Nos mostra bebedice. O que há no meio do futebol? Uma rivalidade horrível. Um querendo ser maior que o outro, quebrando a canela do outro para fazer o gol e para ganhar o seu troféu corruptível. Mas Paulo já dizia, esses atletas aí correm para um troféu corruptível, mas nós correremos para um troféu incorruptível, que é para a salvação no céu. Então, cristão que está ouvindo, porque infelizmente hoje em dia a gente tem que pregar até muitas vezes no evangelismo para o cristão, porque o evangelismo não era para ser para o cristão, era para ser para o ímpio, mas não tem como mais. Está difícil, porque infelizmente nós estávamos com o pastor e o pastor pregou e ele falou certo. As pessoas dizem muitas vezes que muitos cristãos estão pior do que os ímpios. E aí o povo não se converte numa disso, e aí a gente fica naquela peleja. O ímpio fala, aquele ali é crente nada. Certa vez já falaram isso comigo, aquele ali que se diz que é pastor. Eu mencionei um dia o nome, falei, o tal pastor ali. Aí a pessoa falou, que pastor nada, e foi me contando um bocado de coisa. Aí eu falei, meu Deus do céu. E depois a gente foi ver que era verdade. Então, meus irmãos, que situação que nós estamos? Você que é cristão e você não tem diferença, você está escandalizando o evangelho de Deus. E aí, a Bíblia diz que o escândalo é melhor, né, meus irmãos, que amar uma pedra no moinho, no pescoço se lance no mar. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele que escandalizar sofrerá um dano tão de sofrimento depois da sua morte, que será terrível, horrível. Então vigie, irmão, que você diz que é cristão, mas você está dando mau testemunho. E tem gente que não está se convertendo. E a Bíblia diz que o valor de uma alma é muito grande, vale mais que o mundo todo. Você está fazendo uma alma que não vai se converter por causa de algum mau testemunho. Se você fizer uma alma perecer, quão grande será a sentença? Irmãos, a coisa é séria. Eu gostei muito quando o pastor pregou e ele falou a verdade. Séria mesmo. É céu ou inferno, não tem para onde correr. É tudo ou nada, meus irmãos. Não adianta ser crente meia tigela. Ou meia tigela, não sei se existe isso. Crente meio termo. Não adianta. É crente, é ou não é? Porque que adianta passar 20, 30 anos nós na igreja e acabar morrendo e não ter a salvação? Você não desfrutou do mundo e você não foi fiel a Deus. Perdeu tudo, não ganhou nada. É melhor ser fiel a Deus. É melhor ser fiel a Deus. Então, nós estamos nos últimos dias. O pecado ainda é pecado. O pecado ainda é pecado. Os filmes, novelas são pecados. A sensualidade é pecado. O futebol é pecado. A mentira é pecado. As músicas profanas é pecado. O adultério é pecado. A vaidade é pecado. É pecado. Não mudou. É pecado e vai ser pecado até acabar tudo neste mundo. Vai ser pecado para sempre. Para sempre.
Então, nós temos que avaliar, mas vamos para o texto. Se nós sofremos, meus irmãos, por causa deste evangelho, se nós somos criticados, se nós somos caluniados, se as pessoas até mentem contra nós, porque Jesus falou, quando falar mal de vocês, caluniar, vos injuriarem, olha, vocês não ficam tristes, mas se alegram, porque é grande o vosso galardão no céu. Se você passa luta porque você é fiel, irmão, irmã. Se você passa problema, o inimigo investe contra a tua vida de tais maneiras, não se esqueça que você também com ele reinará. Olha aí. O crente fiel, meus irmãos, que sofre por amor à doutrina, por amor ao evangelho, vai reinar com Jesus. Oh, glória! Um dia você vai reinar com ele lá no céu. Na Nova Jerusalém, você vai morar lá. Lá não vai ter sofrimento. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Diz que lá não haverá dor, nem morte, nem pranto, porque as primeiras coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E vi a cidade santa, ataviada como noiva, que descia até a terra para o seu esposo, e nela não entra nada que a contamine. Ela é de ouro. Vai ter um novo céu, uma nova terra. Não vai ter sofrimento nem dor para você. Vale a pena ser fiel, irmão. Vale a pena ser fiel. Então, se nós precisamos nesta noite, tem algo que precisa consertar, é o momento, meu irmão. Esta palavra não é para te julgar e te condenar. Pelo contrário, é para te salvar e te libertar e te dar o direito da salvação. Esta palavra é para nós mostrar se nós precisamos hoje consertar, se nós vemos na nossa vida que tem algo errado, é o momento de consertar. Porque quando nós morrer, acabou. Se nós fez o bem, bom. Se não fez o bem, ruim. É assim. Então é o momento agora, ouvinte, de você se converter. Você que já é convertido, mas precisa fazer um conserto. É o momento. Aproveitar agora para você ter direito a essa mansão celestial. Mas se nós negarmos, ele também nos negará. Só fazendo um complemento aqui. Sim. O que é negar Jesus? É você dizer que tem Jesus, já falei no começo, e você não viver a palavra. Não adianta eu dizer que eu sou cristão e eu sou uma pessoa invejosa, rancorosa, fofoqueira, caluniadora. Não adianta eu ser um cristão e eu ser uma pessoa racista. Não adianta eu ser cristão e eu, meus irmãos, ser uma pessoa que não obedece à palavra de Deus, não obedece à doutrina, não somente à doutrina das vestes, mas à doutrina do corpo, da alma e do espírito. Tem que ser completo. Temos que ser crente em tudo, em toda maneira de viver. Corpo, alma. Não adianta nós, meus irmãos, nós dizemos que servimos a Deus em uma parte e em outra não. Como que nós, crentes fiéis, vamos compartilhar e aceitar as coisas que o mundo oferece? Não tem condição. Como nós vamos sentar para ouvir as heresias dos falsos profetas? Não tem condição uma coisa dessa. Como nós vamos concordar, mesmo que nós não fazemos, mas concordar com o pecado? Não tem condição. Então o crente fiel, ele condena o pecado, ama o pecador e obedece à palavra de Deus. É assim, meus irmãos, porque se nós negarmos, ele vai nos negar. Se nós negar Jesus, não é negar só. A gente pensa assim, que negar Jesus é alguém dizer para ele assim, ó, você tem Jesus ou não? Aí ele dizer, não, eu não tenho, eu não sou crente. Vamos ser um exemplo, a pessoa é crente, mas tem vergonha de dizer que é crente, né? Aí dizer, não, eu não sou crente não, eu sou só simpatizante, eu só estou visitando, sou crente não. Não é somente isso.
é negar com as atitudes, com as obras também. Muitas vezes a pessoa pode até pregar, profetizar, a pessoa pode dizer que é de Deus, mas a pessoa não obedece a palavra de Deus, ele está negando. Ele está negando. Se a Bíblia diz que a vaidade é pecado, se a Bíblia diz que a sensualidade é pecado, se a Bíblia diz que a mentira é pecado, e o crente está vivendo no pecado, o crente está, as redes sociais cheias de pecado, cheias de imoralidade, perdendo tempo em vez de buscar a Deus, está lá, vendo coisas que não é lícita. E aí, meus irmãos, não está negando a Deus? Então, precisamos avaliar se não estamos com nossa conduta negando a Jesus. Porque negar somente por palavra, a maioria não nega. Dizer assim, ah não, todo mundo diz, eu sou crente. Aí quando você vai ver, a pessoa diz, sou crente com a calça, a irmã com a calça apertadinha, usando uma calça comprida, apertada ou um vestido que seja apertado. Né, meus irmãos? Os crentes não é mais igual antigamente. Estava conversando com o pastor e eu vi as fotos lá das mulheres de 1870 e alguma coisa. As mulheres como era vestido, era tudo, né? Vestido mesmo, vestido e saias, principalmente vestido que as mulheres usavam naquele tempo. Não via mulher de calça, né? A calça é o homem que usa, né? A calça. Então, nós vemos isso e tá lá as mulheres bem vestidas, com as vestes até aqui, né? Mais um pouco embaixo, bem vestida mesmo. E hoje em dia, né? As irmãs com a roupa apertadinha, né? Bem justa, os homens também com a calça, né? Ou uma camisa bem apertadinha. Meus irmãos, isso é lascivo, é pecado pela Bíblia. E aí? A irmã é tão bonita com seu cabelo natural, vai lá, pinta, fica parecendo ali um papagaio, vermelho, amarelo com verde, toda pintada, meus irmãos. Tem um pastor que diz que parece patati patatá, né? Fica igual, né? Toda cheia de maquiagem, de ornamentos, adereços, cheia de brinco, batom, maquiagem. Pra que isso? O que isso edifica? Pra que isso? O que isso edifica, né? A pessoa é tão linda natural e quer modificar o natural. Eu tô achando que as pessoas acham que Deus é feio. Por quê? Não é possível. Porque Deus fez nós a imagem e semelhança dele, irmãos. Deus não te fez com maquiagem. Deus não te fez com brinco. Deus não fez você com cabelo pintado amarelo, não. Se Deus fez teu cabelo preto, é preto. Se fez castanho, é castanho. Se fez loiro, é loiro. É duro. O povo fala, esse pregador é meio doido. Só um pouco, gente, só um pouco. Mas, por quê? Porque o evangelho é loucura. A Bíblia diz que o crente vai ser salvo pela loucura da pregação. Está na Bíblia. Está na Bíblia. O povo sempre chamou os crentes doidos. É porque os crentes hoje associam com o mundo. Antigamente era diferente, a grande maioria, né, pastor? Então, antigamente, como era diferente? O povo falava, não, esse crente aí é diferente, todo mundo. Oxe, era diferente do mundo, irmãos. Não tinha nem comparação. Irmãos, não se engane. Jesus não mudou. O evangelho não mudou. Talvez nós mudamos, mas nós precisamos rever aonde nós mudou. E o que nós mudou, se foi para pior, é para melhor. Porque se nós mudou para pior, nós vai ter que voltar. Vai ter que voltar a ser como era. Vai ser voltar como era. A gente prega, bate na tecla, tá igual João Batista. Pregando, o povo não quer ouvir. Mas naquele último dia, você não terá para onde fugir. Naquele último dia, você está ouvindo a palavra. Deus, olha, não vá somente pelo que eu falo. Avalie a Bíblia, leia a Bíblia. Peça o Espírito Santo que ele vai falar com você. Leia a Bíblia. Não fica assistindo novela na rede social. Vai ler a Bíblia. Vai buscar Deus. Que Deus vai falar com você. A palavra que eu estou falando aqui hoje do Espírito Santo de Deus. E Deus vai te revelar que realmente essa doutrina é verdadeira. É verdadeira. Então, precisa compreender isso.
Porque o último dia vai chegar e todo mundo vai estar diante do tribunal de Cristo. Todo mundo vai estar lá e Jesus disse que nós vamos ser julgados de acordo com nossas obras. Ser salvo é pela fé, é verdade. É a fé que salva. Se não tiver fé, não é salvo mesmo não. Mas sem as obras, a fé não funciona. A fé é acompanhada com a obra. A fé é acompanhada com a obra. Se nós não tiver obra de obediência ao Senhor, a nossa fé é anulada. Que adianta? Abraão foi justificado pela fé, mas Abraão tinha obra. Quando Deus mandou Abraão seguir, ele seguiu e obedeceu. Então se Jesus está mandando tu obedecer, tu tem fé, agora pega a obra para receber esta grande vitória. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os ouvintes. A palavra ouvinte é uma palavra talvez difícil de entender, porque confronta nós, né, nossos pecados. Mas é uma palavra para nos salvar, para nos dar a vitória. E se nós formos obedientes à palavra de Deus até o fim, perseverar obedecendo a palavra, nós seremos salvos, o que diz a palavra. Então o segredo é obedecer à palavra. Não adianta somente dizer ser crente. É preciso obedecer. Então, é porque hoje modernizou. Está tudo misturado o mundo com grande parte das igrejas, na sua grande maioria. Está misturado. Então o problema é isso. Mas irmãos, a Bíblia não mudou e Jesus não mudou. Jesus não mudou e ainda ele requer de nós a fé e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos deixar o pastor Everaldo terminar, para a glória de Deus. Ele vai fazer uma oração e terminar. Que os ouvintes, você que quiser fazer uma aliança com Jesus, você aí na sua casa mesmo, você pode orar agora e fazer um concerto com Jesus também. Pode fazer um concerto com Jesus aí na sua casa e pedir a Deus, para Deus te dar força para obedecer a doutrina. E você que nunca se converteu, vem aqui. Venha para que nós oremos por você e você confesse o nome de Jesus diante dos homens, que Jesus confessará diante do Pai. Então venha, ou aqui, ou na próxima oportunidade você tiver, venha. Mas eu não posso te dizer se você vai ter outras oportunidades, porque a morte pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós. Então nós não sabemos. Então aproveite a oportunidade, mas nós vamos estar sempre aqui. Se Deus te der mais oportunidade, tem o nosso irmão Josemar e tem nós aqui. Você nos encontrar, pode pedir que nós oraremos por você e Deus perdoará seu pecado e dará a vida eterna para você. Amém? E Deus abençoe todos, irmãos, ouvintes. Esta palavra é uma palavra de salvação, não de julgamento, mas uma palavra que realmente nos mostra que Jesus quer nos salvar e que Ele não quer que nós perecemos. Deus abençoe todos mais uma vez. Nós vamos receber o pastor Everaldo, que vai terminar com a oração em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus, aleluia, Jesus. Palavra maravilhosa, né, igreja? A palavra do Senhor, sabemos que ela confronta, né, o pecado. É uma palavra, meus irmãos, que na maioria se sente ofendidos. Mas eu quero deixar bem claro que a palavra do Senhor, ela não maltrata ninguém. Muitas das vezes, algumas pessoas que se sentem ofendidas. Mas Jesus, quando esteve ali conversando com aquela mulher samaritana, Jesus revelou a vida daquela mulher, o pecado que ela estava vivendo. Então Jesus falou a verdade, ela reconheceu que precisava mudar e viu que ali quem falava com ela era um profeta de Deus. E ela foi anunciar que tinha encontrado um homem que revelou toda a sua vida. Aquilo que ela estava fazendo de errado, Jesus falou para ela. Nós vamos também entender que João Batista falou para o rei Herodes. E o rei Herodes nem crente era também. Então João Batista falou: olha, homem, rei, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Tá vendo?
Então, meus irmãos, a Bíblia fala que Herodes estava no segundo casamento com a mulher do seu irmão Felipe e estava no pecado. Mas João Batista falou a verdade e perdeu a sua vida, mas ganhou a vida lá no céu. Então vale a pena, meus irmãos, nós até morrer por causa da verdade. Amém? A verdade nunca vai deixar de ser verdade. E é através da verdade que nós vamos alcançar a libertação e a salvação. Amém? Vamos orar. Aleluia. A pregação já foi pregada. Aleluia. Só foi aqui para, aleluia, assim completar, né, a bênção na vida do ouvinte, na vida da irmã, na vida do irmão, na vida de todos vocês. Aleluia. Ou seja, na nossa vida. Vamos fazer a oração final, a oração da fé. Já foi feito o apelo, aleluia, a decisão é sua, nem por força, nem por violência. Vamos orar então nesse momento, para a glória de Deus, o nosso Pai. Glorioso Deus, Pai Santo, Pai Soberano, mais uma vez, Senhor, eu quero, meu Pai amado, através dessa humilde oração, meu Deus, agradecer ao Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus querido, por esse trabalho, esse culto realizado aqui nesta noite, meu Pai. Ao ar livre, meu Senhor, aonde, meu Pai amado, a palavra foi pregada. Senhor, toca nesse coração que está endurecido por causa do pecado. Porque o pecado faz o homem e a mulher ficar com o coração endurecido. Mas a palavra do Senhor é ela que é o martelo que esmiuça a pedra que está nesse coração. Transforma, Senhor, o coração desse homem e desta mulher. Jesus, obrigado, meu Senhor da glória. Também, meu Deus, pelos louvores que foram entoados aqui nesta noite. Ó Deus poderoso, nessa humilde oração de fé, eu peço, Senhor, meu Deus, para tocar sobre as enfermidades. Senhor, soluciona os problemas na vida desse homem, na vida desta mulher. Liberta esse homem que é dependente, meu Pai, da bebida alcoólica. Liberta, meu Deus, essa vida que é dependente das drogas. Liberta, Senhor. Jesus, o Senhor tem esse poder de libertar, de mudar a história, de mudar essa vida. Meu Deus, fica conosco, despede-nos em paz, de volta para a nossa casa. Meu Deus, abençoa os moradores deste lugar. Abençoa, meu Deus querido, também esse lar. Abençoa essa família. É o pedido que nós te pedimos. E mais uma vez assim agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Graças a Deus. Só nos resta agora nos despedir com a doce paz do nosso Mestre Jesus, né? É uma paz verdadeira, a qual o mundo não pode dar. A paz do Senhor Jesus. Diga assim comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminado esse culto em nome de Jesus.